Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para aquele momento, um tempo de qualidade, um momento onde a gente tira realmente um tempo de qualidade para com a palavra de Deus. A gente vem aí meditar, refletir, e permitir que o Espírito Santo que habita em nós, através da nossa permissão em ouvir e trazer e aceitar para dentro de nós, que ele nos dê a direção, nos liberte, das amarras aí, as quais nosso próprio ego, os desejos carnais nossos, nos induzem aí, nos seduzem, e nos induzem aí a trilhar um caminho sobre efeitos, de efeitos de sentimento, e aos quais que são efeitos próprios, que são muitas vezes, na maioria das vezes, são maléficos para conosco, onde que a palavra vem e nos liberta, e onde a gente anda verdadeiramente sobre o Espírito, alimentando o espiritual e tendo uma vida muito mais coerente, uma vida muito mais fluente sobre o domínio espiritual de Deus, a qual é o Espírito Santo de Deus que conduz os nossos caminhos, nos dando orientação e nós seguindo a voz divina. Amém? Meus irmãos, antes de mais nada, eu peço que a gente começar, a gente possa todos curtir e compartilhar a esse e aos demais vídeos, que a gente possa interagir, dê sua opinião, é muito importante para mim, para a gente desenvolver, pois a gente melhorar cada vez mais a qualidade e essa união, espírito de união, e também que possa curtir e compartilhar para que a palavra de Deus chegue ao alcance de muito mais corações, ela transforme a vida assim como transformou a minha e a vida de milhares que vem transformando, a palavra de Deus. Então que a gente faça verdadeiramente o bem, faça o verdadeiro ide, a qual o Senhor nos pede, tá bom? E a palavra de Deus hoje está no livro de João, capítulo de número 8, e os versículos serão de número 36, 43 e 47, ao qual a gente vai meditar sobre eles. E diz assim: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Isso é a palavra, são as palavras de Jesus Cristo, que ele vem dizer ao povo, aos judeus da época, que por sua vez não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Jesus vinha falando. E o porquê disso? Porque o povo judeu tinha como em sua cultura, que Abraão era o seu pai, que Abraão era são descendentes de Abraão, e as leis e as culturas que Abraão passou para o povo. E quando eles tinham isso dentro deles, obviamente eles ficaram relutantes, ficaram bravos, chegar alguém estranho, digamos assim, e tentar convencer, tentar falar ao contrário do que estavam acostumados, a seguir. Então eles não davam ouvido à palavra de Deus, não davam ouvido a Jesus, porque eles tinham guardado os ensinamentos de Abraão, através das culturas, dos ensinamentos as quais eles foram ensinados e tinham os seus modos de viver baseados naquilo. E é exatamente isso que a gente vem debater sobre a nossa vida hoje. O que Jesus vem dizer aqui: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos fazer de uma maneira ao contrário aqui. Vamos lá pelo versículo número 43. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podes ouvir a minha palavra? Exatamente isso. O nosso ego, o nosso caráter é moldado por aquilo que a gente se propõe a viver e pelos ensinamentos. Então, Jesus pergunta, por que não me entende? Por que não não pode ouvir, não parem pelo menos para ouvir a minha palavra e meditar sobre isso. É exatamente isso que a gente tem que cuidar.
Quando a gente se propõe a viver uma vida naquilo que a gente só a gente acha que é o dono da razão, a gente deixa o nosso ego inflar, a gente acha, né? A palavra ego não é uma palavra, quer dizer uma pessoa totalmente maléfica, né? Mas é mesmo, a gente às vezes sem querer, sem ter intenção, a gente se deixa levar pelas aparências e se deixa levar pelas emoções, sentimentos próprios, e isso é muito ruim, porque quando a gente se permite deixar levar pelos próprios sentimentos, a gente está permitindo viver, né, ser conduzido pelo que há dentro de nós, e dentro de nós há o pecado. Isso não há como discutir. E a gente sabe que o pecado é o erro. Então, onde a gente vai sair, né, com as nossas próprias conclusões, vai seguir a costumes, né, e digamos assim, a direcionamentos humanos, as quais, por sua vez, são também carnais e são, né, oriundos da própria carne e não vinda de Deus. Então, quando vem algo contra nós, quando eu acho algo contra mim, que vem de encontro a mim, que me faz parar, que me faz refletir, assim, que eu acho que não é conivente, o que isso causa em mim? Causa uma reação de abstinência, de não quero. Então, isso aí automaticamente. E é nesse momento que nós temos que ter o quê? A maturidade de parar e refletir e ouvir o que está vindo, né? Ouvirmos o que está vindo e meditar, ter o equilíbrio, pedir a Deus realmente a direção certa, sabedoria para isso. Quando eu não escuto, quando não dou ouvidos, é porque eu me acho dono da razão, né, e dono da verdade, digamos assim, né? Não de uma forma, vamos dizer assim, acusatória, mas verdadeiramente é isso, né? Sutilmente. Não, é esse caminho, eu vou por esse aqui, e é isso que eu faço e pronto. E a gente tem que ter o quê? A humildade de ouvir também. A humildade de ouvir os conselhos, pois Deus usa a todos, né? Qualquer um, para nos dar o conselho certo, como também o mal usa. Só que se a gente não parar para ter a humildade de ouvir também, né, o conselho, né, o que a vida está nos propondo, a gente vai ser uma pessoa, tipo assim, a palavra certa é arrogante. Uma pessoa mesquinha, porque eu me acho tão perfeito, eu me acho somente eu, exclusivamente eu, me acho, né, o próprio. E a gente não é dono de nada, a gente não se fez, nada que, né, sai de nós é propriamente criado por nós, tudo vem de Deus. Só que nós temos a permissão de Deus, Deus nos fez com consciência e com cérebro, com raciocínio, para tomarmos decisões, mas mediante uma boa direção. Quando nós estamos mediante uma boa direção, a gente, na sabedoria, insiste em quê? Às vezes, calar-se, ouvir, meditar sobre o caminho que está tomando. Não em ser somente o dono da razão e da verdade. Isso é hipocrisia, muitas vezes. É egoísmo, muitas vezes. É carnalidade falando. Nós deixamos, dando corda para, né, carnalidade. Então, por isso que a gente vem, muitas vezes, né, como Jesus fala aqui, por que vocês não podem me ouvir? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Eu não estou acusando, não estou, né, mas a reação nossa é tão instantânea que já vai tudo se armado, né? Claro que tem muitas pessoas também que vêm, né, que se deixam, os desequilíbrios internos, e já chegam com acusações, mas nem tudo é acusação. Nós temos que ver a maneira em como é posto para nós. E também tem muitos nossos porquê, porque às vezes a gente nem lê a preguiça, a gente nem lê a nossa radicalização, nós fizemos a própria nossa acepção, nós fizemos a própria, somos nós mesmos, né, a quem nos fazemos aí, né, digamos assim, pessoas arredias. Nós mesmos somos os preconceituosos, né, fazemos as distinções, que não nos permitimos ao quê? A ouvir e meditar, trazer para dentro de nós e meditar aquilo
e ver perante ao quê? A uma boa consciência, um bom discernimento que é vindo de onde? Da onde que, e se eu quero estar com Deus, né, se eu quero ser um cristão, se eu quero ter uma vida coerente, uma vida correta, aonde que eu vou procurar me alicerçar? Nos preceitos de Deus ou nos preceitos humanos? Aí está a resposta, uma grande resposta. Tá, se eu sei que de Deus vem tudo, vem a paz, o amor, a verdade, a justiça, eu vou procurar seguir os ensinamentos com amor. É isso que Deus quer de nós. Com amor, por querer ser uma pessoa realmente evoluída. Não viver do modo até o ponto que Deus quer, mas do certo ponto é o modo que eu desejo, que a minha carne, né, ou que o outro me induz. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E justamente é isso. A gente, para ter uma evolução, né, para ter uma convivência, às vezes, com Deus, a gente tem que parar e buscar ao Senhor. Não é só em orações. A gente tem que também estudar, largar mão da preguiça, de querer sentar e tudo pronto, tudo servidinho, e meditar sobre aquilo. A gente tem que buscar também a verdade, né? Buscar, como a gente busca a se evoluir como pessoas aqui no modo terreno, de se profissionalizar, estudando e se aprimorando cada vez mais, se especializando para com Deus, para ter uma vida de intimidade com Deus. Também a gente tem que buscar Ele. Temos que o quê? É claro, é oração, mas também ler a palavra, buscar o significado daquela palavra, a origem, o contexto, o ano que foi, para que foi, né? Como o autor, quando e como ele usou aquela palavra, determinada palavra. Não sair atirando para todo lado, mediante a minha própria conclusão. A Bíblia, Deus, exatamente é isso. É um poderio integrante, né? É soberano. Ele deixou a palavra de Deus, a Bíblia, para que não para que somente lemos e saímos tomando as nossas próprias conclusões do que vem no cérebro. Não. A gente tem que ler, a gente tem que buscar o significado e se integrar na época em que foi escrito aquilo, buscar, né, ver o contexto daquilo, do texto, para que realmente foi colocado aquilo, para daí sim começar a juntar o quebra-cabeça e aí temos uma opinião, né, sair com uma opinião formada, concreta. Nem tudo que está escrito aqui se diz da maneira que está escrito aqui. É uma grande diversidade. Eu digo assim que a Bíblia, né, Deus em sua excentricidade é soberano. Então a Bíblia exatamente é assim. Eu não posso sair tirando conclusões do que eu leio aqui simplesmente. Tem muitas coisas que eu tenho que ter coerência na minha vida. Então eu tenho que buscar, estudar, né, em relação à época, em relação a onde, a cidade ou local, né, assim que teve o autor, sobre o que, né, onde teve Jesus, ao povo, ao tipo, né, exatamente ao que se refere aqui. O povo judeu tinha somente Abraão, as leis de Abraão. Não estavam mais voltados a buscar as leis, digamos assim, celestiais de Deus, né? Vamos dizer assim, aos grandes profetas, as coisas, só viviam em costume de um ser próprio, um ser humano. E nós todos somos falhos. Nós temos que ter essa consciência. Então, enquanto eu viver ou sobre mim mesmo, sobre ter enfado sobre mim mesmo, ou criando expectativa em cima de outra pessoa, eu sempre vou me decepcionar. Eu tenho que ter confiança, expectativa em quem? Em Deus. E saber que Ele é o único ao qual não vai nos decepcionar, não vai decepcionar ninguém. A gente tem que pegar e parar de depositar a confiança em tudo que a gente vê no outro, ou em coisas palpáveis. Deus, Ele é Espírito, a própria palavra Ele diz. Ele ama o que se entrega em espírito e em verdade eu amo. Ele se revela a quem o busca. Não quer dizer que só porque eu leio a Bíblia, eu posso ler 5.000 vezes a Bíblia durante toda a minha vida, mas se eu ler de uma maneira só ler e não buscar
né, esse contexto, a não buscar o que a palavra vem dizer, só viver por emoções. Eu leio aqui mesmo isso e viver falando o que me vem no coração, que não é exatamente assim. Deus não age só dessa maneira. Deus, né, ele é sábio demais, e ele não é para os acomodados. Deus quer que a gente busque, não fique vadio, com perdão da palavra, mas é isso mesmo. O comodismo nos traz a preguiça, e a gente quer tudo pronto. Eu digo sempre, né, em várias ocasiões, hoje em dia cada vez mais a geração, nossas gerações foi nos criando comodidades, que hoje a gente aperta uma tecla, tem luz, a gente abre a torneira, tem água ali, que foi nos fazendo ficar preguiçosos, isso. Hoje até para cozinhar a gente não quer mais, a gente quer pedir pronto, que é mais fácil. Então, assim, muita gente pega a palavra de Deus, lê e sai atirando pelo que, né, digamos assim, desculpa a expressão, mas sai falando sobre o que lê, mas sem pesquisar, sem ter um fundamento sobre aquilo, sem ter uma orientação, só sobre o impulso, né? Sobre impulso de fatores aí emocionais, ao qual a escrita traz. Mas tem que ter também todo um contexto, existe todo um contexto por trás da história, que aí a gente tem que ler e reler e levar. Aí sim é onde que entra também Deus, vê nossa busca e determinação e nos dará a consciência, a verdadeira consciência. Então, não podemos levar a vida a ferro e fogo e também só ao que a gente escuta, ao que a gente determina, que nem tudo que sai de nós é o certo ou correto sobre nossas emoções. Nós temos que ter essa consciência. E como ele diz, né? Pois o Filho, se o Filho, pois se vós libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, a nossa fé em Jesus Cristo, né, a nossa verdadeira fé fará o quê? Desencadear inúmeros fatores. Porque vai nos trazer a força de vontade de saber aprender mais sobre Jesus, né? E ação, isso vai liberar dentro de nós, né, uma ação do Espírito Santo, porque o nosso querer, Deus enxerga dentro de nós. E essa vontade verdadeira vai nos, né, elevar de patamar. Então somente a verdadeira entrega fará esse verdadeiro desejo. E para isso precisa-se ser muito humilde, para basicamente você parar um espelho na sua frente e você ver claramente tudo o que você é. Quando a gente vai de encontro à palavra de Deus, vai buscando, ele vai trazendo essa consciência para nós. Dói, mas é a verdade. E a verdade eu tenho que saber como eu sou, antes de eu sair por aí falando o que eu quero e sobre, né, fazendo apontamentos ou julgamentos que não cabem a mim, que eu sou tão igual a qualquer um. Então é isso que nós temos que ter, essa coerência. E por isso que no versículo lá 47 vai dizer assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Então assim, quando a gente se deixa levar por sentimentos próprios, a gente está sendo levado, conduzido por quem? Pelo pecado, pelo ego. E isso não é de Deus. Quem é de Deus vive pela espiritualidade, pelo espiritual, que é o que controla, que equilibra tudo dentro de nós. Eu sempre também vou dizer e digo, né? Não adianta, a gente pode estar sentado em cima de um mar de dinheiro e estar infeliz. A felicidade consiste em quê? No interior, no meu interior, em equilíbrio, eu estar bem espiritualmente. Aí não precisa de dinheiro, não precisa de nada, não consiste nisso. A felicidade se consiste no meu eu interior. E Deus é o único, Jesus é o único, né? Caminho, a verdade, a vida, e Deus é quem nos dará isso, através do nosso esforço, do nosso querer, nossa verdadeira busca. Fora isso, mediante isso, Deus, ele não vai fazer nada a quem não quiser. Deus é justo, ele vai ao encontro daqueles que se proporem a buscar. Tá bom, meus irmãos? É um assunto muito maravilhoso. A palavra de Deus é integrante. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua visão. Só que nós temos que se alicerçar dentro da verdade, dos fatores. Não sair, né, atirando, como ele diz, né, a minha verdade sem uma ótica da época, sem uma ótica do autor. Tá bom, meus irmãos? E Deus vai nos dar condições para isso. Basta a gente buscar. Somente na verdadeira
né, direção, dando a oportunidade para o Espírito Santo nos modificar. Que a paz do Senhor esteja conosco. Um bom e abençoado dia. Até o nosso próximo encontro. Que essa palavra possa ter modificado e nos trazendo, né, nos dado a direção para que a gente busque ao Senhor todos os dias, a todo tempo, toda hora. E teremos, né, a fé, os ensinamentos e a retidão de Deus dentro de nós, em todas as medidas que nós formos tomar diariamente em nossas vidas. Um bom e abençoado dia. Até o nosso próximo encontro.